Hello, everybody! Today we're going to talk about the simple past. Então, vamos falar sobre o passado simples. Então, o que a gente tem? Por que eu uso o passado simples? O passado simples vai ser usado para falar de eventos que aconteceram em um tempo específico. Por exemplo, last week, semana passada, yesterday, ontem, last month, mês passado. Então, eu estou falando de coisas que aconteceram e eu estou dizendo quando elas aconteceram. Esse vai ser o uso principal do simple past, ok? Então, como é que a gente vai fazer o simple past? Então, o simple past ele vai ser usado para quê? Para expressar uma ideia de uma ação que começou e terminou num tempo específico no passado. E algumas expressões, como eu falei, last week, last month, yesterday, last year, ago. Ago significa atrás, tipo 2 days ago, 2 dias atrás. I went to the movies 2 days ago. Eu fui ao cinema 2 dias atrás. In 1980, I was born in 1980. Eu nasci em 1980. Em alguns exemplos, nós temos aqui eu vi Maria ontem. I saw Maria yesterday. Last night, noite passada, the students took their spelling and vocabulary tests. Né? Took é passado de take. They got married 2 years ago. Eles se casaram 2 anos atrás. These actions are over. Finished. Essas ações se acabaram. Então, como é que eu vou formar o passado simples? Tem 2 tipos, são os regulares e os irregulares. E é lógico que aqui eu tenho alguns exemplos apenas, tá? Ah, professora, mas como é que eu vou saber quem é regular e quem é irregular? Gente, na página do AVA de vocês, tem lá Irregular Verbs List. Qual é o segredo? Vocês têm que memorizar aquela lista. Mas por quê? Porque o que não estiver naquela lista é regular. E os regulares recebem ED ou IED. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Os regulares recebem ED ou IED. Se for um verbo tipo study, que termina com um Y precedido de uma consoante, você vai tirar este Y e colocar IED no passado. Studied, ok? Então, primeiro nós temos que memorizar a lista de irregulares para que a gente possa, por eliminação, saber quem é regular. Ah, professora, existem mais verbos do que naquela lista? Sim, existem, mas aqueles são os principais. São aqueles que vocês precisam no nível em que vocês estão, ok? Então, regular verbs are verbs that, verbos que terminam com ED. No passado, claro. Na sua forma simples, walk. Forma no passado, qual é? Walked. Porque ele vai receber um ED. Study, aí tá com I só para facilitar, mas é studied. Cry, mesma coisa. Y precedido de consoante. Cry, cried. Live é regular, recebe ED. Ele já tinha, então recebe o D. Lived. Então, nós temos aqui alguns exemplos de verbos irregulares. Gente, isso são exemplos. A gente precisa se voltar àquela listinha que eu deixei na sala de aula de vocês. Então, become, na forma simples, na forma base. Past, became. Give, gave. Drive, drove. Forget, forgot. Ah, professora, é difícil. Não, não é. Se você ficar repetindo para você mesmo que é difícil, vai acabar se tornando. Acredite que é fácil. Você aprendeu a falar em português e você aprendeu a falar em português sem gramática nenhuma. Então, também é possível que você aprenda o inglês. Coloquem na cabeça de vocês que vocês conseguem, ok?
Olha aqui mais alguns exemplos de verbos irregulares, claro. Teach, taught, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. É claro que estes verbos também estão na lista. E, inclusive, eu peguei uma lista que tinha também a tradução, para facilitar. Mas precisam memorizar aquela lista, ok? Ah, mas o que vai constar na prova? O que está no livro-texto de vocês. E o PDF também está na sala de aula, ok? Para quem ainda não achou o PDF da nossa aula, ele está lá naquele ícone do menininho estudando. Clica no ícone que o PDF das primeiras unidades está lá, ok? Memorizar a lista de verbos irregulares é importante porque haverá verbos que ficam iguais, tais como esses aqui, ó. Hit, hit. Put, put. Set, set. Então, esses verbos não vão mudar. Ah, professora, como é que eu vou saber? Lembra daquelas expressões do início dos slides? Yesterday, last night, last month, ago. Se eu tenho uma dessas expressões na mesma frase que um verbo desses, eu já sei que a frase está no passado, alright? Para verbos regulares, a gente coloca ed. Ah, mas e se o verbo regular terminar com y? Tipo, play. O play, o y vem depois de uma vogal. Se o y vier depois de uma vogal, eu simplesmente coloco ed. Ok? Então, when I was a child, I played the piano. Donna visited Paris. Então, cuidado com as mudanças na soletração. Então, para terminar esta videoaula, eu digo que, infelizmente, não tem para onde correr, porque os irregulares precisam ser memorizados. Eles não têm um padrão. O que você pode fazer a título de memorização é pegar aquela lista que eu disponibilizei para vocês e agrupar os verbos cuja terminação seja parecida, ok? Então, verbos como teach e catch têm a terminação parecida, taught e caught. Aí você vai e faz coluninhas com aqueles verbos que têm a terminação parecida. Isso vai te ajudar a memorizar, ok? Então, send. Last week, the students have an English exam. They, a great job. Então, vamos completar. Como é que fica a primeira? Last week, I sent you a letter. The students had an English exam e they did a great job. Very good. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E, please, send me your feedback. Mandem os feedbacks de vocês. Esses feedbacks são muito importantes. Love you all. God bless you. See you next class.